Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana para fazermos a reflexão e a meditação do Evangelho deste domingo da quinta semana do tempo da Páscoa, o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 8. E até mesmo antes de efetuarmos a leitura deste Evangelho, eu peço a você que possa curtir aí, compartilhar. E principalmente, se não é inscrito em nosso canal no YouTube, Shekinah Avivamento, se inscreva em nosso canal. Nós temos muitos vídeos de pregações, temos lá toda uma formação completa sobre o Consagra-te, né? A consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então vamos lá, vamos fazer a leitura deste Evangelho para que possamos extrair dele, né, tudo aquilo que Deus quer nos dizer, tudo aquilo que Deus quer nos trazer e principalmente tudo aquilo que Deus nos chama a fazer. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como o ramo, e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado, quando produzes fruto, e vos tornais meus discípulos. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na semana passada, refletíamos sobre Jesus, o bom pastor, ou seja, o modo concreto de ser e de agir de Deus. Eu sou, ratificando a sua divindade, e bom pastor, o modo de Deus agir, o modo em que Deus age ao longo da história. Jesus se define, né, como bom pastor, e hoje Jesus se define como a videira verdadeira, né? Uma alusão, aponta aí diretamente para a onipotência, o poder e a majestade de Deus. É como a árvore frondosa que chama a atenção, né? A árvore que dá frutos, que demonstra ali a sua força, a árvore frondosa que demonstra lá a sua grandeza. Isso é Deus, é Jesus, a videira verdadeira. Mas para compreender bem nesse texto do Evangelho, é preciso recordar o povo de Israel. Nós não podemos dar passos significativos se nós não fizermos aí uma releitura, né, do Antigo Testamento e principalmente recordar um pouco daquilo que Deus disse sobre esta vinha que é o povo de Israel. Uma vinha que foi eleita, que foi escolhida, que Deus arrancou do Egito com o seu poder e a sua majestade, com a sua onipotência, vinha cercada de amor, de cuidados, de carinho de Deus, né? Vinha que foi colocada numa terra prometida, vinha que infelizmente não deu os frutos esperados, né? Vamos ler um trecho do livro do profeta Isaías para entendermos bem esta realidade, né? E a partir daí entendermos bem o que Jesus quer nos dizer quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então vamos lá, Isaías capítulo 5, versículos de 4 ao 7.
Isaías capítulo 5, versículos de 4 ao 7. Versículos 4 ao 7. Que me restava ainda fazer a minha vinha que não tenha feito? Porque, quando esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas? Agora vos farei saber o que farei da minha vinha. Arrancarei a cerca para que sirva de pasto, derrubarei o muro para que seja pisada, reduzi-la-ei a matagal, não será mais podada nem cavada, espinheiros e ervas daninhas nela crescerão. Quanto às nuvens, vou ordenar-lhes que não derramem a sua chuva sobre ela. Pois bem, a vinha de Israel, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação preciosa. Deles esperava o direito, mas o que produziram foi a transgressão. Esperava a justiça, mas o que apareceu foram gritos de desespero. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação preciosa. A vinha de Judá, eu quero pegar de novo esse trecho aqui, a vinha de Judá. E os homens de Judá são a sua plantação preciosa. Deus plantou os homens e os frutos não foram os esperados, não foram adequados. Então, Deus, para socorrer os homens, planta Jesus, planta a sua própria divindade para a salvação dos homens. Isso é maravilhoso para que nós possamos fazer uma reflexão. Só isso aqui daria, umas boas horas aí de aprofundamento, de meditação, Jesus plantou os homens e não corresponderam. Agora, Deus plantou os homens e não corresponderam, Agora Deus planta a sua própria divindade, o seu Filho Jesus, para socorrer a humanidade. E note que, vou ler aqui com vocês, os versículos 2 a 4, Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Note aí, por isso que eu fiz questão de ler esses versículos dos 2 ao 4, porque a centralidade é dar fruto, permanecer, ou seja, Deus nos chama a estar unido a Ele, Este é um chamado de Deus para nós, Escuta a voz de Deus, Escuta, ó Israel, esse é o chamado, estar unido a este Deus, Estar unido a este Deus, por quê? Porque somente unido a Ele é que nós podemos produzir frutos, Ser enxertado na videira. Aliás, nós fomos enxertados na videira em Jesus, Nós somos igreja. Pelo batismo nós fomos enxertados em Cristo e recebemos dele a seiva, que é o seu Espírito Santo, Olha que belíssimo isso, Em Jesus nós somos igreja, Em Jesus nós somos este novo Israel, nós somos igreja. Em Jesus nós somos igreja. Gravem isso, novo Israel. Pelo batismo nós fomos enxertados em Jesus, Nós fomos enxertados em Cristo e por isso que nós não secamos, porque recebemos dele a seiva, que é o Espírito Santo. O que fazer então, Américo, para produzir frutos? Poderia alguém perguntar. O que fazer
para produzir frutos, então? A resposta eu já iniciei com vocês, é unir-se a Deus, né? Como? Acreditando, confiando, né? É se entregando a Ele num gesto de fé, de esperança mesmo, né? E produzir os frutos amando uns aos outros, com gestos concretos de caridade. Unir-se a Cristo na oração, né, na palavra, acolhendo a sua palavra, na tradição, no magistério, né, naquilo que ensina a Santa Igreja sobre a fé em Jesus Cristo, unir-se a Cristo na Eucaristia, né, um modo mais estrito, né, e mais concreto, né, de estar unido a Cristo é na Santíssima Eucaristia, né, e dar-se ao próximo com gestos concretos de amor, obras de caridade, ao qual a Igreja nos chama. Então, como eu produzo frutos, estando unido a Cristo pela fé e tendo gestos concretos de caridade, né, para com o próximo, amando uns aos outros como o próprio Cristo nos amou. Já dizia Dom Henrique Soares, né, bispo falecido, que ser cristão é ser igreja, e ser igreja é estar inteiramente unido a Cristo e em Cristo unidos uns aos outros. Ser cristão é ser igreja. E ser igreja é estar inteiramente unido a Cristo e em Cristo unidos uns aos outros. Aí, um resumo, né? Se perguntar o que eu devo fazer para produzir frutos, está aí a resposta, como dizia Dom Henrique Soares. Ser cristão é ser igreja, e ser igreja é estar inteiramente unido a Cristo e em Cristo unidos uns aos outros. Agora, eu preciso fazer uma outra pergunta. Hoje eu estou cheio de perguntas para vocês, né? Fora de Cristo, o que seria de mim e o que seria de você? Que sentido teria a nossa vida sem Cristo? Isto é fundamental de refletirmos, né, para entendermos este Evangelho. Fora de Cristo, o que seria de mim e o que seria de você? Né? Não que em Cristo nós teríamos uma vida sem dificuldade, né? Não que em Cristo nós temos uma vida sem privações, em que nós não precisamos lutar, enfim, em que nós temos uma vida tranquila. Não, não é isso, né? O próprio Evangelho de hoje nos traz, e todo o que produz fruto, ele o poda, ele limpa, né? O que significa isso, né? Em tudo que produz, ele limpa, ele capacita, né? Tudo o que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, ou seja, já estáis limpos, né? O que é isso? Nessa pureza, é a capacidade que Deus nos dá. Não significa que nós não temos pecados, ou seja, nós não temos as máculas, né, da fragilidade humana, não é isso não, mas é que em Cristo ele nos capacita, e essa poda, né, de que fala o versículo 2, e tudo que produz fruto ele o poda, é que Deus corrige a quem ele ama. Se nós pegarmos aí o livro de Hebreus, né, aqui no Novo Testamento, nós vamos ver isso. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Vou pegar aí com vocês. Pois o Senhor educa quem ama e castiga quem acolhe como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é com o eleito filho cujo pai não corrige? Então, não significa que em Deus nós não teremos uma vida em que teremos que lutar, mas o importante é que Deus nos capacita, né? Nos corrige para que nós possamos superar as provas em que temos no nosso dia a dia. Portanto, sem Cristo, o que seria de nós? Sem Cristo, como poderíamos educar os nossos filhos? O matrimônio só tem sentido em Cristo, né?
a esposa é a igreja, que é fiel ao seu Cristo até o fim, né? E o marido é o próprio Cristo, que dá a vida pela sua esposa, que é a igreja. Então, tudo que nós temos e somos só tem sentido em Cristo. Então, para dizer a você, tudo isso para dizer a você, não se desespere. Jesus é a árvore frondosa, é a videira que está pronta a te acolher. Lembra que eu falei no início deste vídeo? Ele é a onipotência, ele é a majestade. Portanto, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não se desespere, não se desespere, não perca a esperança. Deus está, né, pronto para te acolher, né? E Deus está sempre pronto a te amar, né? Nós não somos esquecidos por Deus em nenhum momento. Não perca a esperança. É por isso que nesse evangelho, que é muito rico, né, Jesus vai dizer, e aí para mim é um versículo central: sem mim nada podeis fazer, né? Não perca a esperança. Não se desespere. Não diga jamais, Deus me abandonou. Não diga jamais, mesmo se todos os homens da terra virarem as costas para você, Deus é fiel e justo para permanecer a te amar. Porque o que Deus espera de nós é que nós produzamos os bons frutos, né? Por isso que Deus quer que nós permaneçamos ligados a Ele, na fé e na esperança. E o desespero é uma forma, o medo é uma forma que se tem de perder esta fé e esta esperança no Cristo. Permanece firme, permanece fiel ao Cristo. E eu quero terminar este vídeo de hoje com um texto de uma encíclica do Papa Bento XVI, né? Hoje Papa Emérito, chama-se Espe Salve, Salvos pela Esperança. E ele vai contar a história de Santa Baquita, que apesar de todos os sofrimentos que ela passou, quando ela descobriu a Cristo, ela descobriu a vida, né? Quando ela teve um encontro com Cristo, quando lhe apresentaram Cristo, ela teve um encontro com a vida e vida em abundância. Isso é importante para nós na reflexão deste evangelho. Aos 9 anos de idade, foi raptada pelos traficantes de escravos, espancada barbaramente e vendida 5 vezes nos mercados do Sudão. Por último, acabou escrava a serviço da mãe e da esposa de um general, onde era diariamente seviciada até o sangue. Resultado disso foram as 144 cicatrizes que lhe ficaram por toda a vida. Finalmente, em 1882 foi comprada por um comerciante italiano para o cônsul Calixto Leiani, que ante a avançada dos madistas voltou para a Itália, depois de patrões tão terríveis que a tiveram como sua propriedade. Até então, Baquita acabou por conhecer um patrão totalmente diferente. No dialeto veneziano, que agora havia aprendido, chamava Paron, ao Deus vivo, ao Deus de Jesus Cristo. Até então só tinha conhecido patrões que a desprezavam e maltratavam, ou, na melhor das hipóteses, a consideravam uma escrava útil, mas agora ouvia dizer que existia um patrão acima de todos os patrões, o Senhor de todos os senhores, e que este Senhor era bom, a bondade em pessoa. Soube que este Senhor também a conhecia, tinha-a criado, mais ainda, amava-a. Também ela era amada, e precisamente pelo Paron Supremo, diante do qual
Todos os outros patrões não passavam de miseráveis servos. Ela era conhecida, amada e esperada. Mais ainda, este patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado e agora estava à espera dela, à direita de Deus Pai. Agora ela tinha esperança. Já não aquela pequena esperança de achar patrões menos cruéis, mas a grande, a extraordinária esperança. Eu sou definitivamente amado. Esta história contada pelo Santo Padre Bento XVI resume o Evangelho de hoje, de maneira belíssima. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Aqueles que são enxertados em Cristo e aceitam ser enxertados em Cristo e querem ser enxertados em Cristo, dizem: eu sou. Podem dizer: eu sou. Eu sou amada por Deus. Eu sou guardado por Deus. Aqueles que são enxertados em Cristo não querem se separar dele, ao contrário, querem que este Cristo seja conhecido e chegue também a muitos, e isto é produzir frutos. Amém? Então, espero que tenham gostado desta reflexão e peço mais uma vez a vocês, compartilhem, ajudem a divulgar esta iniciativa do Shekinah Avivamento. Contamos com vocês. Um bom domingo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!